Fala, aventureiros do Matemática Turbo, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar da derivada no GeoGebra. Essa barrinha de entrada aqui, que é o que nós iremos utilizar para calcular essa derivada, se você for pelo aplicativo, ela vai estar aqui embaixo. Mas se você estiver no online, ela vai estar aqui em cima. Primeiro eu vou definir a função, mas dá para fazer sem definir a função, professor? Dá sim, o comando eu vou mostrar já já. Mas primeiro, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho a função x² mais 2. Está aqui a função. Como é que eu calculo a derivada dessa função, professor? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar a derivada, que é o que eu quero. Derivada da função. Qual função? x² mais 2. X² mais 2. Pronto, ele calculou a derivada da função que é 2x. E aqui está o gráfico da sua derivada. Esse azulzinho é o gráfico da função. Esse roxinho é o gráfico da sua derivada, que ele já calculou para você. Mas aí, pessoal, eu posso calcular a derivada com relação à curva. Ali foi em relação à função, mas eu posso calcular com relação à curva. Curva de quem? Da função x² mais 2. Vamos lá? Perceba que deu o mesmo resultado. Então, curva e função, com relação aos dois, eu consigo calcular. Mas não é só isso, ó. Você pode usar tanto a curva como a função, que aí você vai ter o cálculo lá da sua derivada, tá? Você pode também calcular a derivada da função com relação à ordem. Na função, você coloca a função e vírgula a ordem que você quer a derivada. Ordem primeira, ordem segunda, ordem terceira, entendeu? Por exemplo aqui, essa função x² mais 2. x² mais 2. Eu quero calcular a derivada dela de segunda ordem. Vamos lá ver quanto é que vai dar. Quero calcular a derivada dela de segunda ordem. Tá aí, dá 2. Essa é a derivada de primeira ordem, essa é a derivada de segunda ordem. Esse gráfico da linha vermelha é a derivada de segunda ordem. Você pode calcular com relação a qualquer ordem da sua derivada, tá? Você pode também calcular a derivada em relação ao número. Você bota a função onde tem curva e você bota o número, que é utilizado aqui quando você tem números na função. Por exemplo, se eu calcular a derivada aqui de x² mais 2, em relação a quem? Eu quero em relação ao número, professor. Beleza. Então vamos lá. Em relação ao número 2. Tá aí a derivada. Beleza? Você também pode calcular a derivada da função em relação à variável, que é muito utilizado quando você tem mais de uma variável, porque você está lá x e y. E agora, o programa vai perguntar para mim, você quer a derivada em relação a x ou em relação a y? Aí aqui você coloca a função, vírgula, a variável que você quer derivar, x ou y. Ele vai lhe dar o cálculo. Aqui é derivada implícita. Você coloca o par ordenado lá da função e ele vai derivar para você. E a derivada paramétrica, você coloca a função e ele vai derivar lá para você. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima.